Olá, tudo bem? É uma alegria estar mais uma vez aqui com você para juntos meditarmos na palavra do Senhor. E para hoje nós queremos estar meditando no texto que está em Lucas capítulo 19, versículos do 1 ao 10. Então vamos à leitura desse texto? Diz assim: Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não conseguia, devido à afluência do povo. Por esse motivo, correu diante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento, desceu Zaqueu apressado e recebeu com enorme alegria. Todos, em meio à multidão que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá? Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: Eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: Hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vamos orar sobre esse texto? Senhor, nós te pedimos, fala aos nossos corações, Senhor. Toca em nossas vidas. Senhor, nós precisamos entender a Tua palavra, precisamos, Senhor, entender o que o Senhor quer nos ensinar. Por isso eu te peço que o Teu Santo Espírito nos dê entendimento, nos dê a capacidade de entender a Tua palavra e, entendendo a Tua palavra, possamos vivê-la para alegrar o Teu coração e para realmente fazer com que o Senhor se alegre com as nossas vidas, com as nossas decisões, com as nossas atitudes. Eu peço, Pai, nos ajude a fazer a Tua vontade, entendendo a Tua palavra, Pai, no nome de Jesus, Pai. Amém. Esse é um texto realmente muito interessante. É uma história bem conhecida, a história de Zaqueu, mas ela tem muito a nos ensinar. E por isso o Senhor tocou em meu coração, o Senhor me levou a trazer esse texto para nossa meditação e reflexão. Então vamos tentar entender o que o Senhor quer nos falar nesse momento tão precioso, tão especial que o Senhor preparou e separou para as nossas vidas. Vejam que nós entendemos algumas coisas através desse texto, que diz que Zaqueu ele era um homem rico. Né? No versículo 2 diz que Zaqueu era um homem rico e, além de rico, ele era chefe dos publicanos. Isso nos dá a entender que Zaqueu era um homem que realmente tinha várias posses. Zaqueu, ele tinha vários bens, ou seja, com certeza Zaqueu tinha uma boa casa. Zaqueu, né, naquela época não existia carro como existe hoje, mas ele então talvez tinha um bom cavalo, talvez ele tinha uma boa charrete. Não sabemos exatamente o que ele tinha, mas ele tinha coisas boas. O texto diz que ele era rico, e então as pessoas que eram ricas naquela ocasião, naquele tempo, elas tinham boas coisas. E diz também que ele era chefe dos publicanos. Os publicanos era uma profissão de prestígio, era uma profissão realmente que trazia autoridade, que trazia status, né? Para aquelas pessoas. Então, ele ser ser um publicano já era algo especial. E ele ainda era chefe dos publicanos. Então, realmente, ele tinha prestígio, ele tinha status, ele tinha privilégios naquela ocasião. Mas vejam que tudo isso não foi suficiente para Zaqueu.
Ele ouviu falar de Jesus e quando ele ouviu falar de Jesus, ele quis conhecê-lo. O texto nos mostra que ele queria, o texto diz que ele buscava ver quem era Jesus. Então ele não conhecia Jesus. Ele até tinha ouvido falar de Jesus, mas ele não tinha intimidade, ele não tinha uma vida de relacionamento com Jesus, mas queria conhecê-lo. Então, querendo conhecê-lo, ele foi à procura de Jesus, ele foi até um local onde Jesus estava para passar. E o texto também nos diz que muita gente estava ali e o texto também nos relata que Zaqueu ele tinha uma estatura baixa, ele não se destacava entre a multidão. As outras pessoas, quase todas as outras pessoas eram mais altas do que ele e ele então não conseguiria ver através do ombro das pessoas e ele não conseguiria ver a face de Jesus e se ele permanecesse ali em meio à multidão, Jesus passaria e ele continuaria sem conhecê-lo, sem vê-lo. Ele não realizaria o seu desejo, que era de conhecer Jesus. Então o texto diz que estava um tanto quanto difícil para ele, mas mesmo assim ele não se sentiu desmotivado, ele não deixou de tentar, de correr atrás do seu sonho, do seu desejo de conhecer Jesus. Então o texto diz que ele correu na frente da multidão. Vejam o tamanho do desejo que ele tinha de conhecer a Jesus, que ele ao perceber que não viria Jesus devido à sua estatura, ele corre na frente da multidão, um homem rico, um homem de prestígio, de autoridade. Ele se dá, ao luxo de correr na frente da multidão, ele faz esse esforço, ele não se preocupa com o que as pessoas iam pensar ou iam falar, da sua posição, da sua riqueza, do seu status, e de se prestar a correr para ver Jesus. E ele então corre na frente da multidão, e ele diz que, o texto também diz que ele subiu em uma árvore. Vejam, que coisa... o seu desejo era tanto de conhecer Jesus que ele subiu em uma árvore. Ele correu na frente das pessoas, ele subiu em uma árvore e ficou aguardando que Jesus passasse por ali para que ele pudesse ver Jesus, para que ele pudesse contemplar Jesus. E foi o que aconteceu. Quando Jesus passou por ali onde estava Zaqueu, Jesus olha para Zaqueu e diz para ele: Zaqueu, desça dessa árvore, porque hoje eu preciso estar em tua casa. Eu preciso ir até a sua casa, eu preciso ir com você até o seu lar. Jesus queria transformar a vida de Zaqueu. Jesus queria ir até a casa de Zaqueu e Jesus sabia o que ia acontecer na casa dele. Então Jesus disse que precisava, e realmente Jesus precisava. Porque o que Jesus vai fazer na vida dele é algo realmente maravilhoso. Então o texto segue dizendo que Zaqueu ele desceu depressa com alegria e ele foi com Jesus até a sua casa. Infelizmente nós sempre encontramos aqueles que não estão satisfeitos com nada. Diz que quando algumas pessoas viram que Jesus foi com Zaqueu até a sua casa, começaram a murmurar e dizer: como que Jesus vai à casa daquele pecador, daquele publicano, daquele cobrador de impostos? Como que Jesus ele faz uma coisa dessas? Mas Jesus sabia o que estava fazendo. Jesus sabia que ia mudar completamente a vida e a história de Zaqueu. E foi isso que aconteceu. Então, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Jesus vai até a casa dele. Quando Zaqueu está ali com Jesus, na presença dele, tendo a sua companhia, tendo a sua presença, Zaqueu é tocado de uma forma muito especial. E quando ele é tocado dessa forma toda especial, de repente Zaqueu, ele diz assim, no versículo 8, relata que Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis que a metade
metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. Ou seja, Zaqueu, ele decide em seu coração que ele ia dar a metade do que ele tinha para as pessoas que estavam passando por dificuldade. E ele ainda vai além, ele diz: e se eu fraudei alguém, se eu extorqui alguém, se eu fiz mal para alguém, se eu cobrei mais do que devia de alguém, que era algo que acontecia entre os publicanos, eles acabavam cobrando mais do que devia em alguns casos, eles usavam a calculadora para fazer contas que iam além do que devia ser cobrado das pessoas. E então Zaqueu diz: se caso em algum momento eu fraudei alguém, eu quero devolver. Diz que ele quer devolver 4 vezes mais do que ele tinha tirado dessas pessoas. Vejam o que acontece no coração de Zaqueu quando ele tem aquele encontro com Jesus, quando Jesus entra na casa dele, quando Jesus está ali junto com ele, na presença dele. Zaqueu é tocado pela presença de Jesus e ele muda completamente a sua vida. Isso é realmente algo maravilhoso, isso é algo que não tem preço, isso é algo que realmente devia acontecer com todas as pessoas. Desfrutarem desse encontro verdadeiro com Jesus e terem as suas vidas completamente transformadas, serem cheias de alegria e satisfação, como diz que aconteceu com Zaqueu, quando Jesus foi à sua casa, quando Jesus convidou Zaqueu para ir até a casa dele, diz que ele sentiu uma enorme alegria. Vejam que o que nós podemos perceber através desse texto, com o exemplo de Zaqueu, é que às vezes não é suficiente nós termos bens. Diz que Zaqueu, ele era um homem rico. Ele tinha bens, ele tinha posses, ele tinha uma boa casa, tinha vários móveis. Se fosse hoje, nós poderíamos dizer que ele tinha talvez uma televisão de 60 polegadas, de tela plana, 4K e tantas outras coisas, né? Que ele tinha talvez um home theater em sua casa, ele estava andando de BMW, ou sei lá qual é a marca que você acha legal, uma Mercedes. Talvez Zaqueu, ele tinha todo esse conforto, essa comodidade, ele tinha uma casa com não sei lá quantas suítes, ele realmente desfrutava do que o dinheiro podia dar a ele. E o texto diz que ele era rico, que ele era publicano e dos publicanos ele era o chefe. Então diz que ele realmente era algo de posses, de status, de prestígio, dinheiro não lhe faltava, respeito das pessoas não lhe faltava. Mas ele não estava satisfeito, ele não vivia feliz, ele não estava sendo completamente satisfeito com a vida que levava, ao ponto de ele sentir a necessidade de conhecer Jesus. O texto diz que ele queria ver quem era Jesus. Ele sentia esse vazio, essa necessidade, esse desejo de encontrar Jesus. E Jesus, então, ao encontrar com ele, ao estar na presença de Jesus, Jesus toca de uma forma tão especial a vida e o coração daquele homem, que ele passa a descobrir o que realmente é importante, o que realmente tem valor na vida do ser humano. Sim, ter as condições de pagar as nossas contas, ter uma casa para morar, ter um emprego que traz o sustento para a nossa casa, para sustentar a nossa família, para dar algumas regalias para a nossa família, são coisas boas. Claro que não são coisas que devem ser lançadas fora, que devem ser indesejáveis. Mas tem coisa muito mais importante do que isso. E Zaqueu descobriu isso. Quando Zaqueu estava na presença de Jesus, ele realmente se sentiu alegre, se sentiu feliz, se sentiu pleno, se sentiu realmente realizado, ao ponto de dizer que realmente o dinheiro que ele tinha não era tudo, que ele simplesmente ele disse que ele estava dando a metade do que ele tinha para os pobres, porque ele percebeu que toda aquela riqueza não trazia a felicidade que
ele tanto almejava. Aquilo não trazia a alegria que ele poderia sentir, sim, a alegria que ele sentiu ao estar na presença de Jesus, ao contemplar as belezas e as grandiosidades do que Deus pode fazer na nossa vida, no nosso coração. Então Zaqueu, na presença de Jesus, foi transformado, foi realmente modificado, a história dele mudou. E vejam que, então, é exatamente isso que nós precisamos sentir, esse desejo de estar na presença de Jesus, de permitir que Deus entre em nossa casa, entre em nossa vida, que Ele tome conta do nosso coração, para que a nossa alegria possa ser plena, para que a nossa alegria não seja passageira, não seja colocada apenas em sonhos, em projetos, em bens, no emprego e nessas coisas que são importantes, mas que existe algo muito além e muito melhor do que isso. E vejam que muitas vezes Deus nos permite algumas situações justamente para nos levar até Ele, para nos aproximar dele. Eu não sei qual foi a situação que Zaqueu passou que fez com que ele quisesse ir até a presença de Jesus. Diz que ele tinha bens e tinha um bom emprego, mas mesmo assim ele quis ir até a presença de Jesus. E eu vejo que essa situação que está nos envolvendo, essa pandemia que está à nossa volta, eu creio que ela é permissão de Deus para nos aproximar dele. Vejam que muitas pessoas estão dizendo que a pandemia é um castigo de Deus. Eu não vejo como um castigo de Deus. Quando eu olho para a história do cristianismo, quando eu olho até mesmo para a história do povo de Deus, para Israel, para o povo judeu, que já começa lá no Velho Testamento, nós percebemos que em vários momentos Deus permite situações adversas para que o povo se volte para Ele. Muitas pessoas dizem que Deus está castigando, Eu vejo mais do que... Eu vejo algo além do que um castigo. Não como um castigo, mas sim como a expressão do amor de Deus pelos seus filhos. Vejam que se uma dificuldade vem à nossa vida e essa dificuldade nos leva para os braços de Deus, nos faz voltar para a presença do Senhor, nos leva a desejar correr para a presença de Jesus, para a presença de Deus, isso não é algo ruim. Pelo contrário, isso é algo bom, isso é algo que vai mudar a nossa vida, vai mudar a nossa história. Se nós não estamos na presença de Deus, nós estamos perdidos. Então, quando Deus permite situações adversas, situações não tão boas aos nossos olhos, que muitas vezes nós não conseguimos entendê-las no momento em que nós estamos passando e enfrentando, mas quando essas situações, elas nos levam de volta para os braços de Deus, é algo bom, é algo maravilhoso, é algo que muda a nossa vida, que nos traz esperança, que nos traz certeza, que nos traz um aumento em nossa fé, que nos traz mais comunhão, que nos traz mais relacionamento com Deus, que é exatamente aquilo que Deus espera de mim e de você, de ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Então veja que não é castigo, mas sim é expressão de amor. É Deus permitindo situações essas que vão nos levar de volta à presença dEle. Então não vejam como um castigo, mas sim como mais uma vez Deus mostrando o seu amor. Vejam que Deus mostra de tal forma o seu amor que permite que Jesus morra no meu e no seu lugar para que a gente possa voltar à sua presença. Então isso não é castigo, né? Castigo sim, ele vai ser exercido sobre a vida daqueles que depois do julgamento final não estiverem realmente aprovados para viverem eternamente nos céus com Deus. Aí sim, aí infelizmente haverá um castigo. Mas dificuldades em nossas vidas não são castigo, mas sim são situações que nos proporcionam a possibilidade de nos voltarmos para os braços de Deus, para sermos cuidados, protegidos e amados por Ele.
E nada tem mais valor do que isso. Zaqueu descobriu que bênção é importante, que emprego é algo necessário, mas tem algo muito mais importante do que isso. Então, meus amados, não vamos permitir que os nossos sonhos, os nossos projetos, o nosso emprego, o nosso dinheiro, a nossa casa, o nosso carro, seja o que for que está à nossa volta, venha fazer com que a gente se afaste da presença de Deus. Pelo contrário, que nós possamos correr na direção de Jesus, que possamos estar sempre, constantemente na presença de Deus. Amém? Então vamos orar para que isso possa acontecer comigo, possa acontecer com você, que sempre possamos estar na presença de Deus. Amém? Senhor, nos abençoa. Senhor, nos ajuda a estarmos sempre na Tua presença, que possamos entender que o Teu amor por nós é algo precioso, é algo que não tem explicação, que é algo que realmente o Senhor muitas vezes até permite situações que nós não entendemos, para nos levar de volta à Tua presença, para que possamos correr para os Teus braços, para que possamos então ter uma vida de intimidade e relacionamento contigo, porque o Senhor sabe que quando nós não estamos na Tua presença, nós estamos perdidos. Faça com que nós possamos entender isso, Senhor, que é necessário, que é de fundamental importância, que nós não conseguimos viver sem o Senhor, que a nossa vida depende do Senhor. E que entendendo isso, possamos sempre estar buscando a Sua presença, que possamos sempre ter uma vida de intimidade contigo, um relacionamento sincero e verdadeiro, para que possamos sempre viver essa alegria plena, essa felicidade que só pode ser promovida pela Tua presença em nossas vidas, Pai. É o que eu te peço, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar de uma forma toda especial a minha e a sua vida. Amém?